Boa noite a todos. A gravação está iniciando agora 19h08, mas por erro de link. Peço desculpas, mas eu e o Guilherme também tem acessado, está aqui presente, é testemunha que nós tínhamos entrado pelo link que estava no Google Sala de Aula. Por algum motivo, nos levou para outro local, mas agora está tudo esclarecido e está tudo regularizado. Guilherme, você confirma a minha fala, por favor? Confirmo sim, professor. Desde as 7 horas que estamos lá no outro link. Foi um erro de link, mas está tudo esclarecido. O professor Gustavo deve estar entrando em alguns minutos. Pronto, entrou já. Pronto. Guga, diz o ditado que todo caminho dá na venda, mas não é verdade não, viu? Tem que ser o caminho certo, senão não sei não. Guga? Gustavo? Estou ouvindo, professor, pode falar. Não, você é assim, eu estava dizendo que todo caminho dá na venda, mas é um ditado que, na realidade, nesse caso aqui não dá, porque eu e Guilherme entramos num link, estávamos lá com a aula gravando desde as 18h50. Se você não dá um alerta, é estranho porque não chegou ninguém, né? Era o endereço que estava diferenciado. Mas, meus amigos, boa noite. Estamos hoje com a grata satisfação e a sorte imensa de termos um professor expert, mestre, nessa área de finanças, com especialização na área de finanças, que é o professor Gustavo, que vocês tiveram aula com ele, tem aula com ele, e ele agora vai dar para vocês esclarecer, e eu passo a batuta para ele, porque o nosso início é plano financeiro. Gustavo, eu tinha encaminhado há muito tempo já aquela planilha do Excel que o Elpidio tinha me liberado, que foi de Lindenberg na época, e Elpidio fez as devidas correções naquela planilha. E Elpidio me mandou, eu já disponibilizei ela no Google Sala de Aula, já está lá no Google Sala de Aula disponibilizada, tá? A planilha. E Guilherme Valério conseguiu o instalador da plataforma do Sebrae e nos disponibilizou o link do instalador, o manual, tudo isso eu também coloquei no Google Sala de Aula agora. O Guilherme Valério fez a gentileza para toda a turma. E temos alguns alunos aí, Guga, que estão com certas dificuldades, principalmente com relação a confundir. Hoje eu estive conversando com o Elpidio, e o Elpidio está nos dando um suporte muito grande também. E hoje os 2 alunos que me mandaram o plano financeiro, um aluno só na realidade, ele confundiu, Guga, jogou alguns itens que seriam móveis e utensílios, ele utilizou como fosse equipamentos. Então essa confusão sempre existe, mas você agora vai dar a apresentação e a aula é com você. A aula é com o professor Gustavo, eu ficarei com o microfone desligado, só prestando atenção e aprendendo com o Gustavo. A aula é sua, Gustavo. Beleza, professor, obrigado. Valeu aí, é um prazer estar por aqui, falar com a galera, compartilhar com o senhor, para a gente poder falar um pouquinho aqui, tá, gente, do plano financeiro, sem medo, né? O pessoal tem um medo danado do plano financeiro, cara. Chega lá e, ai meu Deus, eu não sei nem para onde vai, não sei como é que faz. Cara, você construiu o plano do negócio inteiro, você colocou lá a gestão de pessoas, quantas pessoas vai ter, você colocou o que você vai ter que fazer de reforma, de hora de atendimento, você fez o cálculo do preço para chegar até ali. Só que a gente chega lá no final e fica com medo. Então, assim, na verdade, esse momento aqui de hoje não é nem pensado para a gente dar os detalhes de como fazer o plano financeiro. Aí a gente tem, no caso, os professores orientadores, o professor Pito está dando essa força já também, mas, na verdade, para a gente poder trazer alguns termos que o aluno chega na banca e ele não entende o que ele está fazendo. Ele está apresentando e ele não sabe o que é que está ali. Então, por exemplo, todo mundo joga essa tela
lá na apresentação. Aí o cara chega no final e mete lá, bom, ponto de equilíbrio, R$ 128.837,46, lucratividade 12%, rentabilidade 92%, prazo de retorno 1 ano e 1 mês. É assim que o aluno apresenta. Ele olha, lê, aí se fala assim, ponto de equilíbrio, 128 mil. Isso quer dizer o quê? Lucratividade, 12%. Isso quer dizer o quê? Rentabilidade, 92%. Isso quer dizer o quê? E o aluno não consegue trazer para a gente o que é que isso quer dizer. Então, a ideia hoje é eu trazer aqui alguns pontos-chave, tá, do plano financeiro para que a gente entenda onde é que a gente está entrando, né? O que é que a gente está falando, para que eu chegue na banca e eu possa dizer, meu ponto de equilíbrio é 128 mil, por quê? Porque a margem de contribuição é tanto, quando eu chegar no ponto de equilíbrio, a empresa ficou no zero, então todo o dinheiro que eu coloquei na empresa, que a gente investiu na empresa, o dinheiro agora voltou. É para não acontecer algumas coisas, por exemplo, que o aluno chega e o aluno coloca lá, o cara chega lá e coloca Prolabore, R$ 1.200. Pô, cara, como é que tu vai trabalhar, ter uma empresa, ter dor de cabeça, todo mundo tem dinheiro, né? No negócio, todo mundo tem dinheiro, porque o capital é sempre próprio, né? O cara coloca lá capital próprio. Tu vai pegar esse dinheiro, colocar no negócio, vai deixar de ser empregado e receber aí todo dia 30 ou todo dia 5, que seja. Tu vai deixar de receber 13º salário, férias, para tu receber R$ 1.200 depois de 4 anos de faculdade, né? Quer dizer, tu paga muito mais no semestre, tá? Do que isso aí. E aí o cara coloca que vai se sustentar e satisfeito com R$ 1.200. A pessoa tem que entender o que está fazendo quando está ali. Então, bom saber que o Guilherme conseguiu aí o instalador. Depois eu vou entrar lá para mandar para os meus alunos. Eu tenho três orientandos que não conseguiram baixar a tempo, né? E aí estamos com dificuldade para fazer o financeiro. A gente vai com a planilha de Eupídio, mas se tiver lá o plano financeiro do Sebrae, vai ser bom, vai ajudar bastante o pessoal, porque ele segue uma linha lógica e ele traz tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer ali, né? Lá no plano de negócio apresentar. Então, gente, assim, a ideia é que a gente consiga saber, né, como é que a gente controla o dinheiro da empresa, né? Para onde o dinheiro da empresa, de onde é que o dinheiro da empresa vem e para onde é que vai. Então, quando a gente fala de gestão financeira, é importante que a gente entenda alguns pontos, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: qual é o modelo de receita do seu negócio? Tá? Você está trabalhando como, por quê, por onde? Então, tem que entender, porque existem modelos de receita variados de negócio. Então, por exemplo, se você pensa em uma academia, qual é o modelo de receita dela? Via de regra, é mensal. Só que as academias fizeram para segurar o cara mais tempo. Ele fez o modelo de receita trimestral, semestral e até anual. Ou seja, o cara paga uma vez, né, faz um plano para aquele período e ele recebe todo o dinheiro. Ele tem que saber depois que ele vai passar, se ele fez semestral, 5 meses sem receber dinheiro daquele aluno. O aluno agora vai estar usufruindo que ele já pagou. Se você pega um restaurante, o cara ali não é nem diário, meu amigo. É no almoço, no jantar, no café da manhã. Quer dizer, cada refeição que o cara abre, ele está trabalhando para conseguir a receita dele. Tá? Se alguém aqui vai trabalhar com um sistema de assinatura, que hoje é muito comum, por exemplo, o seu sistema de receita é outro, né? Você vai ter a assinatura daquele cliente que se renova a cada 3 meses, 6 meses. Então, você tem que entender qual é o modelo de receita do seu negócio, para saber por onde é que vem. Segundo, é a precificação. Então, a turma chega ali no preço, quando está na hora de fazer lá no marketing o preço, e coloca lá. Não, a gente vai analisar os custos e vai colocar o preço em cima. Bom, para um plano de negócio imaginário, fictício, a gente aceita isso. Mas não é assim que a gente forma um preço. E quando a gente coloca lá para o aluno, assim, mas como é que vai ser teu preço aqui? Como é que tu vai chegar a esse valor? De onde é que vem teu custo? O cara faz, pô, não sei ainda. Não imaginei. Aí como é que o cara vai para o financeiro? É porque no financeiro o cara está com medo. Porque assim, o cara tem que saber qual é o custo dele. Então, se você vai colocar um negócio, tá? Que seu negócio é, sei lá, vender batatinha frita. Você tem que saber quanto é o custo da batatinha frita para dizer, bom, eu vou vender por tanto, né? Porque isso vai ser importante para poder fazer a formação do seu negócio, tá? Bom, margens e canais de distribuição, tá? Estrutura dos custos, a gente vai falar um pouco sobre isso. A DRE, que o pessoal morre de medo quando chega ali para analisar a DRE, o fluxo de caixa. Vem um bocado de tabela, a turma copia tudo, cola tudo. Se você parar e perguntar, isso aqui é o quê? O aluno faz. Tá ali, gente, tá dito que tá ali, é só a gente olhar com calma, tá? Sem pressa.
e as ferramentas de controle, que aí no caso é para a gestão mesmo, tá? Financeira, não só para o TCC. Então, gente, só para a gente perder o medo da gestão financeira, tá? A gestão financeira serve para controlar, analisar e para planejar tudo que a gente tem na empresa, né? Então, controlar tudo que entra, tudo que sai, por onde entra e por onde sai, certo? A gente analisar onde é que a gente pode cortar custos, onde é que a gente está lucrando mais, lucrando menos, um preço que está errado, e planejar investimentos na empresa, certo? Então, a gente tem alguns relatórios gerenciais que aparecem, inclusive, no TCC de vocês, certo? Para que a gente consiga entender a sua empresa. Então, tem o controle de vendas, apuração de resultados, fluxo de caixa e o balanço geral. Tudo isso vai aparecer no TCC, tá certo? Para poder ter os indicadores da empresa. Desses indicadores aqui, gente, olha só, 4 aparecem no TCC, tá bom? Então, eu tenho 6 indicadores importantes para a empresa. É o poder de pagamento e o nível de endividamento dela. E eu tenho 4 fundamentais aqui que vão aparecer no seu TCC. Então, você tem a lucratividade do seu negócio, certo? Você tem a rentabilidade do seu negócio, certo? Você vai ter a margem de contribuição e você vai ter o ponto de equilíbrio. Isso aqui, gente, a gente precisa saber lá no TCC, senão eu não vou ter como chegar na frente, ler aquela tabela dizendo que o ponto de equilíbrio é tanto, sem saber o que é o ponto de equilíbrio. Falando a lucratividade é tanto, sem poder falar da lucratividade. E se algum professor perguntar margem de contribuição, eu vou querer xingar esse professor até a segunda geração, né? Porque ele vai fazer pergunta difícil para mim. Então, a gente precisa entender isso aqui. Só que olha qual é o problema. O problema é que isso aqui é a vida real, tá? Eu vou trazer para vocês o medo que a gente tem da gestão financeira da empresa. Né? Então, tá aqui, essa pesquisa do Sebrae, tá certo? Por que as empresas fecham? 23% é inadimplência, 20% falta de capital, 15% planejamento, 7% falta de lucro, 35% outros, tá? Se a gente somar aqui, ó, inadimplência, falta de capital, planejamento e falta de lucro, eu tenho aqui 55% fechando por um único motivo: dinheiro. Tá? Que o cara não soube como planejar o uso do dinheiro e como fazer esse controle, certo? Olha aqui, o que é que poderia ter evitado o fechamento da empresa? 28% empréstimo bancário, 18% consultoria, 12% apoio do governo, leia-se imposto, dinheiro ou liberação de pagamento de imposto, tá? 10% menos encargos e impostos. Então, se eu somar aqui, eu já tenho 50%, nem estou falando de consultoria, tá? Porque consultoria pode ser muito amplo, não é só consultoria financeira, mas 50% acredito que se eu tivesse mais dinheiro na mão, eu conseguiria evitar o fechamento da minha empresa. E isso não é verdade, tá? Porque pode ter empresa que pode ter o dinheiro que foi, vai continuar quebrando, vai continuar endividada, sem saber por quê, sem saber para onde está indo. Aqui já é uma outra pesquisa também sobre finanças, tá? Dessa consultoria aqui. Então, ó, perguntou ao empresário: você separa suas finanças pessoais das finanças da empresa? Gente, 41% disse que não. 26% separa as contas bancárias, é um começo, mas não é tudo. 18% separa, mais fácil retirada. E 15%, só 15%, sim, os sócios têm salário definido. Então, veja o grande problema que eu tenho aqui. Muito empresário acha que a empresa é o banco, é o caixa eletrônico dele, que ele pode chegar lá e entrar o dinheiro quando quiser, na hora que quiser. E aí, na hora que o cara fala assim, minha empresa não está dando lucro, eu nunca consigo tirar o dinheiro dela. Eu não tiro nada no mês. Ele não percebe que ele tira. Por quê? Porque ele todo dia faz pequenas retiradas. E na hora que você fala assim, sim, mas qual é o teu salário, teu colaborador? Não, não tenho não. Não tem não, porque assim, um dia é 200, outro dia é 500, no outro dia é 50, no outro dia é 1.000. E aí o cara não sente que tira, mas ele tira o dinheiro da empresa. Só que ele não separa, ele faz tudo uma coisa só. Então, a gente tem esse problema na vida real, desse controle financeiro, dessa gestão financeira nas empresas, tá? Vê mesmo, vê se faz sentido isso, gente, tá? Vocês estão se formando, vão ser administradores daqui a pouquinho, vê se faz sentido isso. Você conhece o valor total de suas receitas obtidas com a venda de produtos ou serviços do mês, tá? Você sabe quanto é que você vendeu esse mês? 34%. Não. 23%. Sim, mas só do último mês. E 43% é que, beleza, conhece e mantém o histórico. É muito pouco, gente. Como é que pode eu não saber quanto é que eu vendi? Tá? Você acompanha os resultados, lucro ou prejuízo da sua empresa. Galera,
39% não acompanha nada disso. Nem olha para lá. Como assim, velho? Como é que tu fecha uma empresa no final do mês e não sabe se tem de lucro ou prejuízo, se tem que cortar custo, se tem que aumentar preço, se o estoque está muito grande? Como é que pode? Tá? 22% eu conheço do último mês e 39% apenas é que realmente mantém o histórico. Aqui, ó. Você sabe quais são as despesas da sua empresa? 32% não. Como é que eu gerencio uma empresa desse jeito? Tá? 21% apenas o total do último mês. 31% mantém o histórico e só 16% que mantém o histórico e classifica. A gente vai ver quando chegar lá na tabela como é importante a gente conseguir classificar isso aí, tá? Você faz o planejamento financeiro da sua empresa. 51% não. 35% apenas no próximo mês. E só 14% que planeja para 6 meses. Quer dizer, se eu perguntar ao cara, bicho, quanto é que tu tem que faturar mês que vem para pagar as contas? 51% não vai ter a menor ideia. Na hora que for entrando, vai pagando. Eita, velho, dia 5 tem que pagar a folha. Eita, será que vai ter venda para pagar a folha hoje? É assim que se trabalha? Não dá, né? Então, gente, a gente tem uma coisa chamada análise, custo, volume, tá? E lucro. Então, a gente vai ter 4 pontinhos para a gente poder entender como é que isso funciona, que eu não vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar 2 que eu disse que é importante que aparecem no TCC de vocês, que é ponto de equilíbrio e margem de contribuição, tá certo? Esses itens aparecem lá e vocês precisam entender esses itens para poder defender o TCC de vocês na parte financeira sem medo e entender o que é que as planilhas estão falando para vocês. Então, vamos lá. Margem de contribuição, tá aqui, ó. Margem é uma borda que é justamente feita para proteger os seus custos e as despesas da empresa, tá? E contribuição é a ação de contribuir. Para quê? Para pagar os custos fixos da empresa. Vamos entender melhor isso aqui. Olha aqui, outro dado aqui, preocupante. No ano 2019, 80% de todo o varejo brasileiro não conhecia sua margem de contribuição. O cara não sabia quanto é que o produto deixa para a empresa poder pagar os seus custos, certo? E isso é um problema. Por quê? Porque o cara começa a dizer, pô, eu estou vendendo, o dinheiro não para, eu estou vendendo e o dinheiro não entra, eu não consigo pagar minhas contas em dia, eu pago sempre com juros, né? Eu estou sempre atolado em dívidas. Por quê? Porque a margem do cara está errada, certo? Então, gente, margem de contribuição, ele é um tipo de lucro, mas ele não é o lucro final, ele é o lucro bruto. E aí é que está um grande erro de muitos empresários. Por quê? Porque ele acha que a margem de contribuição é o lucro final dele, e não é. Então, ele chega lá e diz, comprei um produto por 50, vendi por 100, filé. Esse produto me dá R$50 de lucro bruto, não de lucro final, meu velho. Você tem outras contas para pagar nesse meio ainda aí, para que você possa dizer que ficou o lucro final, porque você era muito bom. Eu compro o produto por 50, vendo por 100 e 50 todo é lucro. Assim seria muito fácil e muito simples. Tá? Então, a margem de contribuição ela é a receita entre a venda e o custo daquele produto. Certo? Ele representa a parcela do produto que fica disponível para cobrir os custos fixos e aí sim, gerar lucro para a empresa. Certo? Então, vamos entender isso aqui, porque isso é importante. É dessa forma aqui, para ficar bem fácil. Tá? Então, eu tenho a margem de contribuição, eu tenho o preço de venda do produto, certo? E eu tenho o custo do produto. Eu tô passando uma rapidinho só para a gente entender o conceito, tá bom, gente? Para poder falar um pouquinho da tabela. Mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Só que margem de contribuição e ponto de equilíbrio são 2 indicadores fundamentais para o administrador conhecer, tá certo? Então, olha aqui, ó. Um exemplo bem simples, tá? O cara compra o produto por 20, então, eu vendo camisa. Então, essa camisa aqui eu compro ela por 20, tá? Eu vou lá em Toritama, compro lá em Toritama por 20, chego aqui e eu vendo por 80, certo? Então, eu tenho R$60 de... Eu vi. Guga, a Tamires parece uma pergunta para você. Eu vi, professor. Vou só terminar aqui para abrir para ela. Aqui. Obrigado. Beleza. Então, assim... tranquilo. Eu boto lá, o professor Nilo me colocou no Classroom do TCC, quando acaba a aula, eu converso. Ô, Guga, quando termina essa aula, eu pego essa aula sempre e já transformo ela no YouTube e deixo disponibilizado para todo no YouTube. Então, pronto. Porque quem não tiver no Drive, pode pegar no YouTube, que tem lá no YouTube
da própria instituição que eu criei, está lá para eles disponibilizar todas as aulas. Pronto, beleza. E eu mando os slides, eu boto lá, tá? Sem estresse. Beleza. Então, gente, só voltando para cá para a gente entender. Então, ó, qual é o problema aqui da maioria dos empresários que eu mostrei naqueles slides? O cara compra a camisa por 20, vende por 80 e fala assim, ganhei 60. E para eu ir lá em Toritama, eu não gastei dinheiro não, foi? E se eu tenho um ponto fixo? Eu não tenho custo aqui no meu ponto não. Então, eu tenho que entender que eu tenho, na empresa, eu tenho dois tipos de custo. Eu vou falar mais na frente. É o custo variável e o custo fixo. Você precisa conhecer os dois e colocar os dois no seu TCC. Tá certo? Mas essa margem de contribuição, gente, é fundamental para que vocês consigam formar o preço de vocês no negócio de vocês, tá certo? Para o TCC. Então, eu tenho a margem de contribuição em valor e eu tenho o índice de margem de contribuição, que eu descobri a porcentagem. Então, eu vou ter a margem de contribuição, certo? Dividido pelo preço de venda. Muito simples. Então, no exemplo que a gente trabalhou, está aqui, ó. Qual é a margem de contribuição que a gente achou lá? 60, certo? Qual é o preço de venda do produto? 80. Então, isso quer dizer que 75% do valor do produto é margem de contribuição. Velho, isso aí é uma margem ótima, maravilhosa, né? Qualquer empresário queria conseguir trabalhar com uma margem alta desse jeito. Aqui é só um exemplo fictício, certo? Mas um produto que dá 75% de margem de contribuição é um produto ótimo. Porque entendam, gente, o que é que eu estou dizendo aqui? Que de cada R$ 80 que eu vendo, 75% ou R$ 60 ficam para a empresa pagar os custos fixos dela. Porque eu já paguei o custo variável, lembra? Quanto é o custo variável? 20. Ó. O custo variável é 20. Eu vendi por 80 e agora eu estou contando só por 60, porque 20 eu já separei para repor a peça. Deu para entender? Todo mundo está comigo aí, sim ou não? Você podia explicar para eles o que é custo variável aí, que pode se colocar, no caso, na camisa, Guga? Isso, professor, vou chegar já lá no custo variável. Explico tranquilamente, com bem muita calma. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte de margem de contribuição? Ou deu para ficar claro o que é margem de contribuição? Tranquilo. Tranquilo? Ótimo, então vamos lá. Bom, então só para entender, gente, na hora que, o que vocês têm que entender, tem que ser automático para o administrador, é o seguinte, certo? Na hora que eu digo a vocês que um produto, certo? 37% do preço de venda dele é custo variável, eu já tenho que fazer a conta, certo? Porque o preço do produto é o quê? 100%, ok? Então, o preço do produto é 100%, dependendo se ele é R$1 o preço de venda ou se ele é R$1.000 o preço de venda. Ele é 100% aqui na minha composição para eu entender isso aqui. Então, se eu digo que, bicho, eu vendo um produto que 37% é CMV, o administrador já tem que não falar assim, opa, então 63% do que esse cara vende fica para ele pagar os custos da empresa dele. É uma boa margem. 63% é uma margem muito boa para ele conseguir trabalhar e conseguir pagar os custos fixos dele. Então, ele mantém um bom nível do CMV dele. O que é o CMV? Custo médio variável, ok? Então, o termo que a gente usa é o custo médio variável. Por que custo médio variável? Porque, de novo, se eu vendo camisa, essa camisa aqui eu posso comprar por 20. Mas a camisa que o professor Nilo está usando, eu compro por 30. Então, eu não vou fazer isso aqui de cada produto. Eu posso fazer o da empresa no final do mês. Então, diga, o custo médio é R$25, porque essa aqui é 20. Aquela ali é 30, então eu tenho um custo médio de R$25, tá? Na compra dessa camisa, tá certo? Então, gente, aqui eu só botei em dinheiro, tá? Então, o que fica na margem de contribuição é o seguinte, 63% ou 95 mil, que era o exemplo aqui que eu estava usando antes, que eu não botei todo aqui, desculpem, serão utilizados para pagar todos os gastos fixos da empresa. Tá? Então, ou seja, cada produto que eu vendo, ou seja, cada produto, cada real que eu vendo, 63 centavos vai ficar para eu pagar os gastos fixos da empresa. E aí eu vou começar a entender como é que eu administro, como é que eu pago os custos fixos da empresa. Porque o custo variável eu tenho que pagar na hora da venda. Não tem nem discussão, obviamente. Eu não posso comprar um produto por 20 e vender por 15. Não tem sentido. Eu tenho que comprar um produto por 20 e vender por 30, 40, 50, saber que 20 é o custo variável dele e o resto fica para eu pagar os custos da minha empresa. Tá certo? Então, gente, a margem de contribuição que ficou para você pagar os custos fixos da sua empresa, se ela der justinho, ou seja, exato, para pagar essas despesas,
você atingiu o seu ponto de equilíbrio. E o cara vai lá no começo, meu ponto de equilíbrio é tal. É o termo que se usa hoje em dia, quem está abrindo uma empresa é o break-even point, né? Porque o ponto de equilíbrio, isso aqui é um mensal. Então, eu tenho uma empresa já que ela funciona, certo? Então, todo mês eu tenho o ponto de equilíbrio daquela empresa. Mas quando eu estou abrindo uma empresa, o que eu quero saber é o seguinte, beleza, velho, vai botar uma grana aí na empresa. Quando é que vai ser o break-even point? Ou seja, quando é que ela vai começar a retornar ao equilíbrio? Tá? Ou seja, ela conseguiu pagar os custos variáveis, ela conseguiu pagar os custos fixos e ela conseguiu pagar o investimento que você fez no seu negócio, tá? E aí, da margem de contribuição, se sobra dinheiro é o lucro, se falta dinheiro é o prejuízo, tá certo? Então, margem de contribuição ficou zero, ponto de equilíbrio. Sobrou dinheiro, começou a ter lucro na empresa. Faltou dinheiro, prejuízo na empresa, tá bom? Gente, eu sei que eu estou correndo, porque assim, eu só tenho uma noite para a gente trabalhar o assunto aqui, né? Eu quero só dar uma ideia geral para que o aluno conheça o que ele está fazendo, sabe o que está falando, e que eu possa falar um pouquinho da tabela, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre margem de contribuição? Não, professor, até o momento não. Estou só relembrando os conceitos que a gente já viu, né? Cara, tu assistiu o curso extra, né? Tá tranquilo aí. Sim. Para você ver como eu tô correndo, né? Você que assistiu viu que a gente demorava bem muito para falar de cada um desses, né? Bom, então vamos lá entender essa questão do ponto de equilíbrio, tá? Que apresenta lá no TCC de vocês. Então vamos lá. Gente, eu tenho na empresa primeiro os custos fixos, certo? Da empresa. Então, olha só, vamos entender o gráfico, tá bom? O que é o gráfico aqui? Eu tenho volume de venda, aqui embaixo é volume de venda, e aqui eu tenho o dinheiro que a empresa arrecada, ok? Então, são os dois parâmetros que eu estou usando para poder medir aqui. Então, quanto mais eu vendo, não acontece nada com o custo fixo, tá certo? O custo fixo permanece o mesmo. Se eu vender R$1, ou se eu vender 10 mil reais, o custo fixo na minha empresa é o mesmo, ok? Porque o que é custo fixo na empresa? Quem me diz? Dá um exemplo, se mais fácil dar um exemplo. Energia. Energia. Mas energia não muda de valor todo mês? É custo fixo? Aquela conta que vai ser todo mês, aluguel. Aluguel, professor. Aluguel. Aluguel. Certo. Energia. Energia tem mês que dá, sei lá, 2 mil, no outro dá 2.500. É custo fixo ou não? Variável. Variável. Quem mais? Água. Água um mês dá 300, outro mês, sei lá, dá 400. É custo fixo ou variável? Variável, não? Gente, isso, muito bem, a maioria acertou aí. A definição melhor para entender o custo fixo é o seguinte, tá, gente? Pensa assim, cara, esse mês eu vou ter zero de venda, zero, não vou vender nada. Essa conta vai chegar para eu pagar, sim ou não? Se essa conta chegar para você pagar, velho, é custo fixo. Entendeu? Independente do valor. Claro, eu sei que se eu tiver movimento na loja, mais clientes, a conta de energia vai aumentar. Se eu tiver menos, a conta de energia diminui. Mas eu vou ter a conta de energia para pagar lá, independente. Certo? Então, agora teve a pandemia. Quem não conseguiu negociar com o proprietário, porque o cara não abriu mão, se o cara abriu ou não abriu, o cara teve que pagar aluguel, o cara teve que pagar energia, o cara teve que pagar água, né? O cara teve que pagar imposto sobre os salários, tudo é custo fixo. Então, assim, o pensamento é, não teve venda. Isso aqui vai continuar tendo que pagar? Vai. Então, isso é custo fixo. Deu para entender? Sim, sim. Daqui a pouco eu vou pegar mais aí, tá? Vamos entender o custo variável aqui para a gente poder trabalhar alguns exemplos, tá bom? O custo variável, olha como o gráfico muda, galera, tá? Por quê? Porque agora é o seguinte, quanto mais eu vendo, né, quanto mais volume eu faço, tá? Mais dinheiro eu vou gastar com o meu custo variável. Então, quanto mais eu vender, mais eu vou gastar dentro do meu custo variável. Então, custo variável é o que está atrelado a ter venda. Então, assim, se tem venda, eu pago. Então, vamos tentar entender, tá certo? Salário do vendedor. Vamos continuar com a camisa, certo? Salário do cara que vende camisa. Custo fixo ou variável? Fixo.
Fixo. Mas o cara ganha comissão nas vendas. A comissão é custo fixo ou variável? Variável. Variável. Beleza? Maquininha de cartão. Você paga uma taxa a cada venda que você faz. Custo fixo ou variável? Variável. Variável, tá? Eu estou falando da taxa que você faz no cartão de débito, crédito. Agora, o aluguel da maquineta. Fixo. Fixo. Entenderam? Porque o aluguel não vai depender de venda. Não tive venda nenhuma, mas você vai ter que pagar o aluguel da maquineta. Velho. Agora, a taxa que você paga na venda, aí não. Aí é só no custo variável, certo? O imposto que você paga sobre a folha, custo fixo ou variável? Fixo. O imposto que eu pago sobre a folha é fixo. Agora, o imposto simples é fixo ou variável? Variável. Variável. Variável, porque o simples você paga em cima do seu faturamento. Ou seja, se eu zerar meu faturamento, eu zero meu imposto. Deu para entender? Então, por exemplo, energia a gente já viu que é fixo, aluguel, água é fixo, aluguel, né, que a gente já viu. Alguém falou aí, internet, fixo ou variável? Fixo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Algum item que quer perguntar se é fixo ou se é variável? Ah, tem uma muito boa, velho. Manutenção da loja. Ah, uma lâmpada queimou, ou sei lá, um cano estourou, ou né, um computador pifou. Isso vai entrar como custo fixo ou custo variável? Acho que variável, né, professor? Pode ser mês que tem, pode ser que mês que não tenha, né? Essa manutenção, né? Então, mas lembre-se que o variável, gente, não é porque mês que tem, mês que não tem. Porque ele está atrelado até a venda ou não, tá certo? Numa classificação de fluxo de caixa administrativo não contábil, isso vai acabar entrando como custo fixo de manutenção. Como se todo mês você vai acabar tendo alguma coisa para consertar, deu para entender? Porque o custo variável está atrelado até venda, lembre-se. Quanto mais eu vendo, mais luz queima. É isso a relação? Existe essa relação? Não. Né? Então, ele entra, nessa classificação aqui, ele entra como isso. Claro que no TCC de vocês vai entrar como depreciação, tá certo? Vocês vão ter lá depreciação, então vai ter lá, por isso que lá a tabelinha está toda separada, porque tem uma porcentagem de depreciação para, por exemplo, computador, outra para mobiliário, uma para maquinário, né? Uma para, se você for investir em carro, ou em moto, enfim, aí tem um custo de depreciação de cada um, tá certo? Que aí é outra história que não vem ao caso hoje falar para a gente trabalhar, que seria o chamado EBITDA. Bom, então, olha o que acontece aqui, como é que se comporta os custos totais na empresa, tá certo? Eu tenho os custos fixos, que permanecem os mesmos, tá certo? Os mesmos, independente de quanto eu venda. Né? Ele vai ser o mesmo valor. A variação, como eu disse, é uma variação pequena. Como eu disse, a energia vem um pouco mais alta, mas aí não atrela a venda, né? Atrela um movimento maior. E eu tenho os custos variáveis. Quanto mais eu vendo, mais eu tenho gasto em custo variável. Tá bom? E aqui, gente, eu tenho meu ponto de equilíbrio. Ou seja, quando eu consigo arrecadar um valor de venda suficiente para pagar quem? Tanto meu custo fixo quanto meu custo variável. Tá certo? Ou seja, eu zerei. O ponto de equilíbrio é que eu estou no zero. Eu nem estou tendo lucro, nem estou tendo prejuízo. Eu paguei as contas que eu tenho que pagar. No caso aqui, é as contas do mês, tá? Toda empresa tem o seu ponto de equilíbrio mensal. Então, quanto é o ponto de equilíbrio mensal daquela empresa? X, tá certo? No caso de vocês, como eu disse, é um ponto de equilíbrio que é chamado, no termo técnico da administração, break-even point. Por quê? Porque é o ponto de equilíbrio contando o que vocês estão colocando no negócio, né, de valor, para começar o negócio, tá certo? Então, ali não é um ponto de equilíbrio mensal, tá certo? Então, deixa eu só ver se eu consigo voltar para ser mais rápido. Então, não vou tratar não, só para não misturar, tá? Vou trabalhar assim mesmo. Então, essa empresa aqui, gente, tá? Para vocês entenderem o que é que eu estou falando, essa empresa aqui, ela não tem que vender por mês R$ 128.837. Esse ponto de equilíbrio que está lá no TCC de vocês, ele é referente
tá? Quanto é que vocês têm que vender para a empresa andando, a empresa todo mês tendo custos fixos do mês, custos variáveis do mês, e contando o que você investiu nela, quanto é que você tem que vender para que agora você diga assim, pronto, zerei. Consegui, nem ter dando lucro, nem ter mais prejuízo. Paguei o que a empresa todo mês consome de custo e paguei o que eu investi na empresa. Deu para entender aqui esse primeiro ponto aqui, o ponto de equilíbrio, que aparece no TCC de vocês, o que é? Sim ou não? Deu, professor? Sim. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Guga, Então, oi, professor. Olá. nós temos um bom volume de alunos que estão trabalhando com o MEI. Hoje eu recebi um plano de negócio Certo. e a parte financeira do aluno, ele colocou só entre as despesas todas dele lá, 6 mil e pouco. Eu disse, olha, você não pode ter essa despesa, já que o MEI trabalha com um faturamento de 6 mil e pouco por mês. Como é que você vai ter umas despesas, os custos seus, tiver esse volume? Então, você reflita novamente. E uma das coisas principais, Hugo, que eu gostaria que você lembrasse, você está dando uma explicação muito boa, excelente a sua explicação, mas é que alertasse aos alunos que o plano de negócio é um encaixe de muitas informações. Quando eles colocam lá no plano operacional a capacidade produtiva deles, eles colocam a capacidade produtiva, como foi desse aluno, e que, no caso, o aluno disse que iria trabalhar com 20 clientes mês, que ele está abrindo uma empresa de consultoria. 20 clientes mês e sendo MEI. Acontece que 20 clientes mês significa que ele vai trabalhar com 5 clientes por semana, porque é o que ele está inicialmente trabalhando. Então, quando eu perguntei qual era a carga horária disso aí, como a gente começou a trabalhar, e só para ele trabalhar com esses 20 clientes, ele ia gastar 6.300 e alguma coisa, e ele se qualificando como MEI. Então, é bom alertar na sua fala aí que as informações prestadas na parte de contextualização, de plano de marketing, plano operacional, interferem totalmente no plano financeiro. Porque aí muitas vezes se esquecem, botam campanhas promocionais, treinamento, aí esquece de lançar isso aqui, campanhas promocionais. Não, eu vou só fazer a campanha promocional. Sim, mas essa campanha promocional vai interferir diretamente na sua parte de finanças. Eu vou contratar 3 funcionários. Por que 3 funcionários? Você está começando. Todos estão partindo, muitas vezes, com a ideia de que abriu a empresa e imediatamente ela está faturando. E não é assim essa realidade. Isso. Então, seria bom essa fala sua, nesse sentido, de que fizesse essa observação para terem cuidado na capacidade produtiva. Porque você sempre está comigo em banca, e a gente observa que o aluno diz que a capacidade produtiva dele é tanto, quando a gente vai analisar as despesas financeiras, não configuram um equilíbrio entre sua capacidade produtiva e sua capacidade financeira. Verdade. Só onde eu falar, vocês estão me vendo, gente? Eu acho que eu caí aqui. Não, você está falando, está bem, está vivo aí. Não, mas estão me vendo, não? Eu estou lhe vendo, sim. E seu slide está fixo aqui, está parado. Seu slide no ponto de equilíbrio. Sim. Não, mas não é o slide, não. A minha pessoa. A sua câmera está aberta. Tá? É porque aqui para mim está travado, mas então, se está pegando aí para vocês, beleza. Você está com o celular e com imagem, né? Isso, é. É porque para mim travou aqui o celular, pensei que eu estava sem imagem, mas então beleza. Gente, 2 coisas importantes que o Orlando falou, tá? Para a gente poder pegar aqui para o TCC. Primeiro, muitos alunos fazem um plano de negócio só para ir para a banca. Beleza, velho, não é pecado, não. Então, assim, faço simples, meu irmão. Não complique, não. Trabalha com coisa simples. Vá para o MEI, então, seja MEI, bota o faturamento dentro do planejado para o MEI, bota um custo dentro daquela realidade. O problema é que, muitas vezes, o aluno, o administrador, esquece que vocês estão aí para provar que o negócio é inviável também. Tá? A gente tem essa prerrogativa também. Então, assim, meu irmão, esse negócio aqui, eu não acho que é viável, não. Aí, o que é que o aluno faz? Para mostrar que o negócio é viável, o cara pega e mete venda. Eu nunca esqueci um aluno que queria abrir uma quitanda de fruta e verdura, tá?
nem era aqui em Garanhuns, era nossa daqui ao redor, e ele disse que por mês ele ia vender 60 mil reais de fruta e verdura. Eu disse, bem, eu vou pedir para sair da faculdade e vou ficar aqui teu sócio. Porque 60 mil reais de fruta e verdura, trazendo para Garanhuns, a gente vai vender 100 mil, os dois juntos, 160 mil. Não é melhor não? Porque o cara queria mostrar que o negócio era viável. Então, assim, não precisa. Se mês passado eu peguei o negócio que ela não lá e falou, é inviável. É o seu trabalho, meu velho. Você vai fazer um estudo de viabilidade. Você vai dizer, ó, do jeito que está aqui, o negócio é inviável. Ah, como é que fica viável? Aí teria que ver. Teria que ver se é muito funcionário, né, se é enquadramento tributário, se é a expectativa de vendas, porque a localização é ruim. Então, o papel do administrador não é fazer um plano de negócio que sempre dê certo, não. É mostrar que o negócio é viável ou inviável. Só que todo mundo acha que a banca vai reprovar o cara se o cara chega lá com o negócio inviável. E a banca não vai. A banca quer ver o trabalho do futuro administrador, dizendo assim, ó, esse negócio aqui não tem condições. Não faz o menor sentido ele ser viável, porque o faturamento dele é muito alto para que ele seja viável. Tá? Então é importante vocês olharem sobre isso, pensarem sobre isso, para quando colocarem lá. Quer ver uma coisa aí que o Orlando falou, que o aluno coloca sempre no trabalho, esquece no financeiro? 100% dos trabalhos que eu pego, quando tá em bota em promoção, o cara coloca lá, cartão fidelidade. Gente, cartão fidelidade é um custo. Se você vai parar para pensar, se o cara começar a trocar, é um custo. E se você não percebeu, é um custo de 10% no seu negócio. Porque você diz que a cada 10, a próxima é grátis. Então, o cara consumiu 10 vezes, ou seja, 10% em cada venda para na próxima ser grátis. Onde é que entra isso? Nunca entra. Nunca entra no financeiro. O cara bota lá no promocional e esquece. Então, assim, o trabalho você faz parte por parte, como o Rodrigo falou. Você fez gestão de pessoas, são 3 funcionários, vai no financeiro e coloca, bom, vou ter 3 funcionários, o salário vai ser tanto. Beleza. Por quê? Porque tanto na planilha que o Nilo compartilhou, quanto no Sebrae, lá no Sebrae, eles fazem o cálculo automaticamente, gente. Certo? Eu não estou aqui para ensinar vocês a fazerem cálculo, não, porque ele vai fazer automaticamente. Pode falar, professor, fica à vontade. Outro também, você falando aí muito bem na área de RH, recursos humanos, é que eles botam um treinamento, né? E diz o seguinte, treinamento no Sebrae. Acontece que aquele treinamento que eles colocam ali, que o Sebrae vai dar, o Sebrae não dá. Então, eles colocam um treinamento do Sebrae, muitas vezes, quando o Sebrae não trabalha com alimentação. Você da área, quem trabalha é o Senac que trabalha com esses cursos, praticamente. O que desenvolve mais o Senac, o SESC, se não me engano, também faz curso nessa área. Então, procure, antes de passar a informação de um treinamento, saber se aquela instituição ministra treinamento. Isso tem custo, não é nenhum desses treinamentos é gratuito. Outro hoje colocou para mim, o PID até mandou a observação, que o aluno colocou uns custos tão baixos que o PID devolveu só Niló. Analisando esses custos aqui, é melhor o camarada nem colocar. Você saiu sua imagem, viu, Guga? Isso, estou voltando aqui, estou botando de volta aqui. Pode falar, estou escutando. Viu? Então, alertar para que vocês fiquem atentos a esse detalhe. É evidente que, como eu sempre digo em sala de aula, nós estamos trabalhando com um plano acadêmico, vocês estão aprendendo a trabalhar com essa ferramenta. Então, vocês precisam saber que essa ferramenta, queiram ou não queiram, achem ou não, acreditem ou não, vocês vão precisar de um plano de negócio quando sair da faculdade. Aceitem ou não, acreditem ou não, porque vai precisar. Você tem uma noção, Guga, agora, fazendo um trabalho para Toritama em Santa Cruz do Capibaribe, eu e o professor Elpídio, deixamos de fazer o trabalho pelo fato de que temos lá, a pessoa lá tem clientes extremamente capitalizados, com empresas no ramo de tecidos, com terrenos, e o cara queria fazer um projeto com a área de 7,5 hectares. Não pôde fazer. Por quê? O cara tem capital, mas não tem nenhuma formalidade na sua empresa. Então, ele não entende do sistema. Então, essa ferramenta que nós estamos dando a vocês é para vocês terem uma noção plena do que é o círculo de um negócio. O professor Gustavo está dando uma explicação aí, como ele disse, 80%, 60%, eu não sei quantos por cento, até 2019, não sabia o que era mais de contribuição. O que você comentou aqui, né, nos slides aqui, né, que você comenta.
Então, observe que o pessoal do varejo não sabia. Muitas vezes a pessoa fica surpresa. Então, por favor, peguem com unhas e dentes isso aí. Vocês precisam ter essa oportunidade que o Gustavo está dando, trazendo aqui para todos nós. Isso é uma prova que a ESGA se preocupa com todos vocês. Estão, nesse exato momento, estão 3 professores envolvidos com o trabalho de conclusão de curso. Professora Cecília, professor Gustavo, eu. Estamos todos envolvidos para dar todo o suporte a vocês. Isso é a ESGA trabalhando em prol dos nossos alunos. Então, valorize essa oportunidade, professor Gustavo. Ele está se colocando à disposição para tirar dúvidas de quem precisar na área financeira. Se qualquer coisa, ele é aberto para esse contato. Aproveite o máximo. Pelo amor de Deus, façam perguntas. Eu estou vendo pouquíssimas perguntas aqui. Sei que muitos não têm dúvida, mas não deixem de fazer perguntas. Meus orientandos que estão aqui presentes, Tamires, o Emanuel Silvestre, quem estiver aí, que eu estiver me lembrando aí, por favor, questione a Guga, por favor. Valeu, Guga. Só isso mesmo. Isso. Quem tiver dúvida, pergunta aí, galera. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio é o nível de produção do lucro é nulo, tá? Então, chegou ali, paguei tudo, o lucro tá nulo, tá zero, certo? Representa o nível em que as receitas totais igualaram os custos totais. Quais são os custos totais? Custo fixo mais custo variável, tá certo? Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio, tá bom? Realmente chega ali para poder trabalhar. Então, no gráfico é isso aqui, tá certo, gente? Olha aqui, ó. Representação gráfica do custo fixo, né, que é o permanente. O custo variável vai subindo de acordo com as vendas. Então, até aqui, a minha receita não cobre os dois. Eu estou tendo prejuízo. Quando chega exatamente nesse ponto, a minha receita conseguiu pagar os custos fixos, e pagou o custo variável. A partir de agora eu tenho lucro. Mas no ponto de equilíbrio, tá? É zero, é nulo, ok? Tá bom? Para poder entender. Então, numa balança, você numa balança é isso aqui, ó. Certo? Se eu tiver mais receita do que custo de despesa, eu tenho lucro. Se eu tiver mais custos e despesas do que receita, eu tenho prejuízo, certo? Agora, se eu tiver equilibrado igualmente receitas e custos, eu tenho o meu ponto de equilíbrio, tá certo? Vamos lá. Alguma dúvida sobre ponto de equilíbrio? Sim ou não? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, ponto de equilíbrio? Bom, deixa eu ver aqui. Eu ia trabalhar, gente, em cima da tabela, tá certo? Que o professor me compartilhou. Mas deixa eu saber aí, quem é que vai fazer pela tabela e quem é que vai fazer pelo plano do Sebrae? Para eu saber como é que eu trabalho aqui melhor. Diz aí. Para eu saber como é que está aqui. Professor, eu vou continuar pela tabela que eu já comecei. Tabela, professor. Certo. 3 pessoas pela tabela. Quem mais? 4 pessoas pela tabela. Então, pelo jeito, bora para a tabela, né? Só 4 falaram, viu? De 20 presentes, viu? Estou indo pelos 4. Lubo do Sebrae. Jaqueline vai verificar. Guilherme vai pelo Sebrae. Vamos fazer aqui uma mescla, tá bom? Para a gente conseguir entender aqui. Então, essa tabela é muito boa. Foi o professor Lindenberg, o seu Pete, né, que trabalharam aqui para a gente poder entender. Então, gente, olha aqui o que a gente tem aqui, tá certo? Oi, professor. Estou ouvindo. Que essa tabela é cópia ipsiliter do software do Sebrae, que foi Lindenberg. Ah, é? Lindenberg que fez, né? Que desenvolveu, né? pegou o software que estavam na época dando problema. Então ele pegou ele, transferiu para essa planilha, fez toda no Excel. Então, essa planilha aqui, ela tem os pontos principais que estão dentro, os mesmos pontos que estão dentro do software. E talvez, vou ressaltar novamente, o motivo de se utilizar o sistema Sebrae não foi por ser a sua essência da plenitude e da certeza de ser o correto. Foi porque nós não tínhamos professores suficientes para trabalhar com análise financeira. E era a única plataforma que dava um software financeiro. E que os alunos poderiam lançar e automaticamente fazer o fechamento. Então, esse foi o motivo
desde o primeiro momento, nós utilizarmos a do Sebrae. Então, quando houve um problema, de mudança de plataforma, a Lindenberg, junto, fez essa tabela e a Elpidio, com ele, deram no final uma correção, que teve um pequeno errozinho numa fórmula, e estava dando problema. Mas essa tabela é a mesma tabela que é utilizada no software. A mesma tabela. Só porque lá o software vai acabar trazendo mais tabelas, né? Que ele detalha mais, né? Mas assim, ele vai aqui estar no final mesmo, é o que importa. Se você prestar atenção aí, são os pontos principais que estão dentro do plano de negócio. Isso. Pode prestar atenção por um. Mas Então, gente, pessoal, hoje, a aula é sua hoje. Eu sou um péssimo na área financeira e você hoje está sendo, você é o mestre aí. Toque a aula. Vamos lá, estamos aprendendo. Então, gente, pessoal, a gente aqui tem tudo com calma. Né? Primeira coisa, de novo, estou frisando muito isso. Parem de ter medo do financeiro. Velho. O financeiro não causa medo. O financeiro, no plano de negócio de vocês, é a única coisa que é lógica, que vocês vão colocar em cima de dados objetivos. Ou seja, vocês colocaram lá atrás que eu vou ter 3 funcionários, agora tem que chegar aqui e botar 3 salários. Velho. Basicamente é isso. Só que a gente tem medo de chegar aqui e falar, meu Deus do céu, o financeiro morri. Não precisa. Então, ó, investimentos. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Tá meio pequeno aí, né? Então, ó, investimento fixo, né? Antes de eu começar o negócio. Então, eu vou ter que investir em instalação física, eu vou comprar, eu vou reformar, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, vai entrar aqui, certo? Nessa tabela aqui. Eu tenho máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos para o seu negócio poder andar, para o seu negócio poder rodar, tá certo? Então, sei lá, você é um restaurante, você vai comprar uma máquina de lavar louça, certo? Então, ela vai estar aqui em máquinas e equipamentos, tá ok? Para poder vir para cá. Então, são as máquinas e equipamentos referentes ao operacional do seu negócio, ou seja, ao fim que o seu negócio realmente precisa, né? Para poder ele funcionar. Móveis e utensílios, tem mistura a mesma coisa. Computadores e periféricos, certo? Então, eu vou ter o computador do caixa, eu vou ter a impressora, né? Então, ele vai entrar aqui. E veículos, se for investir em carro, em moto, por quê, gente? Está tudo separado aqui, tá certo? Porque lá na frente tem a forma calculando a depreciação disso aqui tudinho, tá bom? Porque a depreciação aqui, cada item é diferente. A porcentagem de depreciação é diferente para cada item desse aqui. Por isso, cada um está num espaço separado, tá bom? Eu tenho aqui, ó, despesas pré-operacionais. Tá certo? Professor, o que são despesas pré-operacionais? Não está dizendo, gente. É antes de começar a minha operação. Ou seja, antes de você começar a funcionar. O que é que você vai ter que fazer antes de começar a funcionar? Antes de começar a funcionar, eu tenho que legalizar. Antes de começar a funcionar, eu tenho que treinar minha equipe. Né? Antes de começar a funcionar, eu tenho que fazer um fardamento. Então, você vai botando aqui o que é que você tem que fazer antes de começar a funcionar, para poder, quando abrir, você está todo prontinho. Então, ele vai entrar aqui em despesas pré-operacionais. Aí é que vem aqui, ó. Estimativa de investimento financeiro. Certo? Então, você vai ter um estoque de mercadoria ou produtos, o capital de giro, se você olhar aqui, ó, tudo já calcula aqui, tá certo? E a reserva de contingência. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mudar o giro do estoque anual, só isso. Então, qual é o giro do seu estoque? Você tem que pensar assim, bom, eu estou fazendo estoque aqui que ele dura 7 dias. Não, eu estou fazendo estoque aqui que ele dura 15 dias. Não, meu estoque é para um mês. Por quê? Porque eu compro roupa e Toritama. Então, eu vou para Toritama de mês em mês. Eu não quero para Toritama toda semana. Eu quero para Toritama uma vez por mês. Então, o meu estoque, ele vai ter que durar um mês. Então, você vai ter um estoque que gira, que aguenta passar um mês na sua empresa, na sua loja. Tá certo? O capital de giro, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou falar sobre ele, porque assim, ele não é fácil, prático de falar, tá certo? Quem fizer pelo plano do Sebrae, ele já vai entrar automático. Quem fizer por aqui, ele não aparece automático, vai ter que acabar dando uma chutadinha aqui no giro. Mas aí, quem está com o acompanhamento do professor Pílio, né, grande professor Pílio, ele com certeza ele vai trabalhar um pouquinho e ver se está certo o giro aqui do aluno, tá bom? Porque só para vocês entenderem aqui, né, como é que a gente calcula o giro de um negócio, essa aqui já é as tabelas do plano do Sebrae, tá? Que ele sai puxando tudo lá, tá certo?
Só quero puxar aqui a do giro para a gente poder mostrar aqui para vocês que não é só uma coisa que eu calculo. Para poder eu calcular um giro, olha os itens que ele calcula. Tá pequenininho, né? Para poder eu calcular um giro, ele vai calcular o meu estoque inicial, certo? Vocês vão colocar ali. Ele vai calcular o meu caixa mínimo. E aí, como é que ele calcula o meu caixa mínimo? Aí aqui, ó. Qual é o custo fixo mensal da sua empresa? Qual é o custo variável da sua empresa? Certo? Então, quanto é o custo total da sua empresa mensal? Certo? Quanto é o custo diário da sua empresa? Certo? E quantos dias você tem que manter a sua empresa? Por que quantos dias manter a empresa? Porque vem aqui, ó. Quantos dias você tem de prazo quando você compra e quantos dias você tem de prazo quando você vende. Então, assim, não dá para falar em 10 minutos assim de capital de giro, não, mas só para a gente ter uma noção do que é, certo? Capital de giro, porque vai depender de como você vende e como você compra, para você saber quantos dias você precisa cobrir a sua empresa sem o dinheiro entrar, tá bom? Porque aqui, só pegando aqui esse exemplo aqui, ó. O contas a receber demora 7 dias, certo? O estoque é um estoque médio que dura 15 dias. Então, eu tenho 22 dias aqui em média. E eu pago meu fornecedor com 9 dias, certo? Então, entendam que se eu pago meu fornecedor com 9 dias, mas meu estoque demora 15 dias parado na loja e 7 dias depois para receber, o meu estoque entre entrar na minha loja e se tornar dinheiro, ele demora 22 dias. Só que o meu estoque, na hora que ele entra, para eu poder pagar o meu fornecedor, são 9 dias só. Então, eu tenho 13 dias disso coberto. Entendeu? Porque é a diferença de dias que eu levo para receber o dinheiro para dias que eu levo para pagar o dinheiro. É um resumo assim, muito simplista, gente, que eu estou fazendo. Mas só para dar noção para vocês de como é que eu calculo o capital de giro da minha empresa, tá bom? Para vocês chegarem lá sabendo o que é o capital de giro. Né? Esse dia eu estava conversando com um empresário, e aí eu perguntei, velho, o teu giro aqui? O cara, não, meu giro é 80 mil. O cara vende tudo à vista, praticamente, que não vende à vista no cartão, que recebe no outro dia. Né? Fornecedor dele, ou é à vista, ou ele tem prazo. Cara, 80 mil, cara, tu tá me dizendo que precisa de 80 mil então por dia. Porque 80 mil, se o dinheiro dele todo dia entra, e ele tem sempre prazo para pagar o fornecedor, para que ele precisa de 80 mil? Né? Então, assim, ele não entende o conceito do que é capital de giro. Ele acha que é ter o dinheiro ali, são coisas diferentes. Aqui na tabela, você vai ver que a tabela calcula a reserva de emergência, certo? Que aí é outra história. Então, por exemplo, hoje entende-se, tá, que toda empresa bem gerenciada, ela deve ter pelo menos 6 meses do seu custo fixo. Então, por exemplo, meu custo fixo é 12 mil, certo? Então, se meu custo fixo é 12 mil, eu deveria ter 72 mil guardado no banco para meu custo fixo. Porque se acontecer, feito aconteceu esse ano, qualquer coisa grave que eu fique sem vender, eu tenho 6 meses de tranquilidade. Deu para entender? Então, isso é uma reserva de contingência, isso é uma reserva de emergência. Tá? E isso não é capital de giro. Capital de giro é dele que eu preciso para que minha empresa não pare de rodar. Ou seja, que eu tenho que pagar o fornecedor, receber do fornecedor, que eu possa dar prazo para o meu cliente, tá certo? Então, eu sei que foi rápido, foi simplista, mas deu para ter noção do que é o capital de giro, sim ou não? Sim. Fora Rodolfo, Sim. mais alguém conseguiu entender também? Guilherme, Cá, Cláudia, mais alguém? Sim, professor, deu para entender. Responda, gente, responda. Bom, e aí a própria tabela vai calcular, né, o investimento fixo, que é o que a gente viu aqui, imobiliário, equipamento, maquinário, o investimento pré-operacional, que você vai pagar antes de começar a operação, e depois o investimento financeiro, que é o dinheiro que eu tenho que ter, tá? Qual é o problema de muito empresário aí, que a gente falou? Muito empresário esquece que ele tem que calcular isso aqui quando ele abre a empresa. E eu já vi muito empresário dizer assim, não, eu tinha capital de giro. Mas aí a gente foi fazer uma reforma, e a gente começou a crescer, a gente achou melhor pegar o capital de giro e botar na reforma. Para terminar logo, para começar logo, para ficar mais bonito, e quando abriu eu fiquei sem capital de giro. Aí, meu velho, como é que você vai pagar as suas contas? Você vai pagar a folha, né, do seu funcionário, mas você vai pagar a conta de energia, conta de água, se você vai demorar ainda 10 dias para receber o dinheiro, 15 dias para receber o dinheiro. Aí o que começa a acontecer? O cara começa a errar. Como é que o cara começa a errar? O cara vende crédito, né, de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para o cliente. De vez de o cara esperar 120 dias para receber, o cara faz o quê com a maquineta do cartão?
Ah, vão antecipar. Vou só pagar uma taxazinha para antecipar. Vai não, velho. Você está pagando juros para antecipar. Tá? A taxa que você paga é a taxa para usar a maquineta. Então, por exemplo, quando eu passo no débito, eu pago, em média, hoje em dia, né, 1,2%. Quando você passa no crédito, você paga, em média, hoje, 3%. Só que para antecipar, ou seja, para receber o dinheiro logo da operadora de cartão, você paga mais 4%. Esses 4% aí não é taxa, não, gente. É juros que você está pagando. Você está fazendo um empréstimo e não está percebendo. Né? Então, você vende, vende, vende e tem que pegar logo o dinheiro. Por quê? Porque você não tem giro. Então, esse é um grande erro. Ah, mas 4% não é nada. Galera, a gente está falando de trabalho mensal, tá bom? A gente está falando de faturamento mensal. Pensa uma empresa aí que fatura, sei lá, 100 mil por mês. Tá certo? Ela fatura 100 mil no mês. Quanto é que é 4% de 100 mil? Quem me diz? 4 mil, professor. 4 mil, velho. 4 mil, o cara paga quantos funcionários? Hein? Se eu pagar o mínimo, eu pago 3. Ainda tem a reserva deles. Né? Então, assim, é dinheiro. Ah, professor, mas também estou falando de 100 mil. Mas minha empresa é pequenininha aqui. Eu vendo, sei lá, 6 mil por mês. Venham, a sua despesa é proporcional à sua receita. Se você vende 6 mil por mês e você paga 4% para antecipar o seu cartão, que não é, porque se você vende pouco, você paga mais do que isso. Tá? Quanto mais você vende, é menor a taxa, menor o juro, mas enfim. Então, se você paga 4%, meu velho, de 6 mil, você está pagando o quê? 1.500, né? 1.500, 1.500, não é isso? Tá certo. Então, bem, não, 1.500 não. Você está pagando R$ 240, né? 4% de 6 mil é R$ 240. É, Mas 240. R$ 240, meu velho, provavelmente é sua água, sua energia e sua internet. Então, 3 contas suas estão indo embora no seu juros, está pagando. Então, aí o cara começa a errar, e começa a bola de neve das coisas, né? Para poder o cara pegar, tá? Bom, a gente tem gastos fixos, tá bom? Então, isso aqui, ó, é a depreciação que eu falei que já é calculada automaticamente. Deixa eu aumentar aqui, né? Porque todo mundo está pequeno. Então, que já é calculado automaticamente, justamente naquelas tabelas lá que a gente fez, tá? Você vai ter a questão dos salários, tá certo? Então, vamos colocar aqui cargo, quantidade de salário da galera. E eu venho para cá. Pronto. O que é que eu tenho de gasto operacional da minha empresa? Certo? O que é que minha empresa gasta por mês de custo fixo aqui? Vai dar para ver, né? Então, folha de pagamento aqui automático para puxar ali, tá bom? Então, eu tenho energia, água, contador, internet, gasolina, se for o caso, aluguel, material de limpeza, manutenção geral, material de expediente, colabore, tá certo? Lugar. Lembra que quando ele perguntou arrendamento das instalações, vai entrar aí no aluguel, Elielson. Opa, não tinha visto não. A renda, isso, aliás. É, porque custo fixo aqui, meu velho. Cultura, sabe, Guga? Ele está trabalhando com criação de porcos. Então, ele é orientando o professor Paulo Falcão. Como a Paulo Falcão se ausentou, Paulo pediu para eu dar acompanhamento. Como eu não entendo dessa área de suinocultura, o professor Ricardo Borges está sendo o orientador, porque ele entende dessa área, e eu estou acompanhando ele para adequar o conhecimento de Borges à nossa metodologia aqui da faculdade. Então, a pergunta dele é o seguinte: arrendamento das instalações entraria onde? Aí, pressuponho eu que entrará em aluguel. Não tem outro aluguel. Ele vai botar como aluguel, Arrendamento é aluguel. Então, vai entrar em aluguel. aluguel. No caso dele, ele só muda o termo, né? Ele bota arrendamento para ficar claro que é um arrendamento. Só isso, mas é ali. Porque é um gasto fixo que ele vai ter todo mês. Exatamente, exatamente. E tem um detalhe: no arrendamento, ele tem custos de manutenção. Ele não pode deixar de pensar que não vai ter custo de manutenção do prédio. Ele vai ter que ver lá como é o contrato dele, né? Exatamente, como foi o contrato dele lá, tá? Manutenção disso aí. Obrigado. Gente, uma coisa que eu vi aqui agora, só para a gente frisar bem, tá bom? Que a gente está falando sobre gestão financeira e não só sobre o TCC, que a ideia é que vocês percam medo sobre gestão financeira e não só sobre o plano financeiro. Mas olha só, por exemplo, vamos supor, tá, que eu tenho uma empresa em Lajedo, tá bom? Vamos supor que eu tenho uma empresa em Lajedo. E aí, todo dia, para ir voltar do Lajedo, eu gasto R$30, beleza? Essa minha gasolina entra aí no gasto fixo, no custo
fixo da empresa, do gasto operacional da empresa? Sim ou não? Eu sou o dono da empresa, certo? E todo dia eu vou para lá e volto. Esses R$ 30 que eu falei, né? Entra aí, sim ou não? Sim. Sim. Sim, 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 sim. Sim, nada, minha gente. Sim, nada. O que é que tem a ver a operação da empresa com a minha gasolina? Tem nada a ver. Eu abri uma empresa lá, é problema meu, tá? Esse é o ponto que a gente tem que entender, que o empresário mistura as contas. Esse custo tem que estar no custo de vida dele. No meu custo de vida, eu tenho que botar, bicho, eu gasto por mês R$ 900 de combustível para ir para a empresa. Quanto é meu prolabore? Meu prolabore, meu salário tem que cobrir isso. Mas não é empresa não, porque a empresa é... Olha o nome que está aqui em cima. Olha o nome que está aqui em cima. Ó, gastos operacionais. Sabe o que quer dizer? Quais são os gastos que você precisa para a operação da sua empresa. Tá? A gasolina do dono, né? Quer ver o que muito empresário faz? O cara compra um carro e quem fica pagando a parcela do carro é a empresa. Ah, mas é o carro que eu preciso para trabalhar. É não, meu irmãozinho. Existe ônibus se você quiser ir. Existe bicicleta se você quiser ir. O carro é seu, é do seu colabore. Só que aí é que tá. Isso é que é misturar as contas da empresa com as contas pessoais. É achar que porque eu vou pagar, então nesse caso eu tenho que pagar de todo funcionário. Vamos pagar agora a gasolina de todo mundo, agora a partir de agora, para o pessoal, para a empresa. Deu para ficar claro aí, galera? Agora, entenda-se também que, se porventura a empresa possui automóvel, e esse automóvel está à disposição do vendedor, a despesa é da empresa, o custo é da empresa. Justamente. Por quê? Porque é uma empresa de vendas que está à disposição do vendedor, ou seja, o carro está trabalhando com a operação da empresa. Qual é a operação da empresa? Vendas. Quem está usando o carro? O vendedor. Entendeu? É diferente. É a mesma coisa. O que é que muita empresa faz hoje de vendas? De vez de ter um carro que é muito caro, ela só contrata quem tem carro, paga o combustível, paga a manutenção e paga, às vezes, um valor mais para o cara diferenciado para poder o cara ter o carro dele sempre em boas condições. Mas aí é diferente. Guga, tem alguns planos de negócios em que os alunos estão trabalhando com o sistema delivery. E eles precisam entender que o rapaz que vai fazer a entrega da moto pode ser um contrato de prestação de serviço, cujo custo vai depender do contrato que vocês fizerem com esse entregador. Vou dar uma dica melhor para vocês, tá, gente? Quem está trabalhando com delivery aqui em Garanhuns, esquece os motoboy, velho. Bota aí que vai usar o Speed, meu irmão. Eu vou usar o aplicativo Speed. É R$5 por entrega. Quem paga os R$5? O cliente. E você repassa para eles, ó. Acabou. Não é um plano de negócio fictício. É uma empresa que existe. Quem não conhece, bota aí. Speed Garanhuns. Tem o Instagram dele lá. É uma empresa de motoboys. Speed. Speed, velocidade, é? Isso. Pode colocar no Instagram. Speed Garanhuns. Então, quem tiver com delivery, esquece esse negócio de, vou ter que botar um motoboy. Não. Vamos usar delivery, a gente vai usar a empresa Speed. A Speed cobra R$5 por entrega e você tem que pagar ela toda segunda-feira. Ela calcula a semana, segunda-feira você vai lá e paga para ela R$5 por entrega. Se você vai cobrar R$5 do seu cliente, R$2, R$10, o problema é seu. Ele quer os 5 da entrega dele. Entendeu? Então você não vai ter custo, não vai ter funcionário e fica lá, velho. Entendeu? É um negócio que existe. Tá? Para ninguém dizer, não, aqui não existe. Existe. Tá certo? Então já pensa nisso aí, já coloca isso aí. Esquece esse negócio de motoboy. Bom, aí ele vai dar aqui a estimativa de gasto fixo anual, tá certo? E mensal, para a gente poder ver. Depois vem a planilha aqui, ó, a aba gastos variáveis, ou seja, os custos variáveis, tá bom? Que esses custos aqui, o que é que acontece? Você não preenche aqui. Por quê? Porque você vai vir aqui para frente, ó, para poder colocar aqui, tá? Não é nesse não. Peraí. Deixa eu me pedir na aba de jogar os custos. Clica com direito aí, Guga. Clica lá no direito lá que tu localiza fácil. Lá no final do canto, pode saber qual é que tu quer. Sim, clica aí com direito. Não, com direito. Então, não, mais no canto. Mais no canto. Sim. Qual é que tu queres? Esse aqui. É isso. Não. Deixa eu me perder aqui, peraí, pessoal. Eu quero só que ele bota o preço das coisas. É esse aqui mesmo. Eu botei errado, esse aqui mesmo. É esse mesmo. Que você vai botar aqui, produto A, vendo tanto, compro por tanto,
e o custo é tanto. Olha aqui, ó, o que ele vai fazer aqui? A margem de contribuição, olha aqui, ó. Ele vai dar aqui em cima a forma do quê? Do custo médio variável, para ele calcular a margem de contribuição. Então, tá aqui, ó. Se eu disser que o produto, eu vendo ele por 10, se eu disser que eu vendo ele por 10, tá certo? E que eu compro ele por 5, olha aqui em cima. Custo médio variável, 50%. Se eu disser que eu vendo ele por 12, tá? Quanto é, gente? Arredondando, tá? Arredondando. Quanto é a margem de contribuição desse produto? Quanto é? Oi? 7? 7. A margem de contribuição é 7 desse produto. R$ 7 em dinheiro e em porcentagem. Quanto é em porcentagem? Arredondando, né? Não, da 69 não. Da 69 não, Elias. Dá 58, Faz aí professor. essa conta aí. Dá 58? 58? 58. Bom, 58 pode ser, arredondando a 58, tá certo? Lembra, galera, aquele slide que eu mostrei que eu disse, ó, o administrador tem que pensar o seguinte, R$12 é o meu preço de venda, ou seja, 100% do meu preço. Se 42%, arredondando, tá? Se 42% é o CMV, isso quer dizer que 58% é a margem de contribuição. Traduzindo para a gestão, o que é que eu tenho que entender? 58%, tá, ficou para pagar meus custos fixos, ou R$7 de cada produto que eu vendo, ele vem para cá para eu pagar meu custo fixo. Tá certo? É isso que eu tenho que entender. Isso aqui é fundamental para que você entenda, porque se você tiver aqui um CMV muito alto, tá, e uma margem de contribuição muito baixa, quer dizer que seu preço de venda vai estar errado. Você vai ter que rever seu preço de venda, tá bom? Isso serve para o plano de negócio, isso serve para a vida real, quem trabalha aí nas empresas, tá bom? Então, ele vai ter aqui o fluxo de caixa, uma coisa, tá, que a galera tem medo de olhar, porque, meu Deus do céu, quantos números, é número demais, não aguento. Mas isso aqui é o coração da empresa, para você saber justamente aqui, ó, para onde é que o gasto está saindo, tá certo? Olha só, e como o gasto está saindo. Então, tá aqui, ó. GV, o que é GV? Gasto variável. O que é GF? Gasto fixo. Então, tá aqui, ó. Quanto é que foi de folha, quanto é que foi de luz, de água. Isso aqui tudo é preenchido automaticamente. Lembra que lá atrás a gente passou pela aba dos custos fixos? Então, você coloca lá, ele traz tudo para cá e aí você vai conseguir entender quanto é que é custo fixo da empresa, quanto é que é custo variável da empresa, tá certo? E aí ele vem para cá e ele já faz a transformação aqui, tá certo? Até mesmo para valor presente, ele consegue trazer para cá, tá certo? Guga, clica Então, aqui. Guga, volta naquela oi? tela. Naquela tela que você estava. Clica aqui em cima do 0,50. 0,50 aqui. Aí, clica aí. Olha aí o que está dizendo. Ó. Taxa mínima exigida no projeto. O que é essa taxa mínima exigida no projeto, tá, gente? Aqui é uma coisa que a gente chama de custo de capital, tá certo? Eu sei que o TCC, de novo, para 98% dos alunos, 99% é fictício. Mas vocês, como administradores, precisam entender isso. Quando eu tenho um dinheiro e eu resolvo pegar um dinheiro e colocar ele para poder fazer uma empresa, eu tenho que definir quanto eu quero receber de volta daquele dinheiro. Porque hoje em dia o que mais tem é investimento. Investimento que lhe paga muito mais do que poupança. Então, por exemplo, se você pegar um tesouro direto, que é uma coisa super seguro, o tesouro direto ele dá, no mínimo, 14% ao ano. Sem fazer esforço. Pega seu dinheiro, compra tesouro direto, tem lá 14% ao ano. Então, me digam, se você tem um dinheiro parado lá no banco, por que você vai pegar esse dinheiro? De vez de colocar no tesouro direto e ganhar 14%, você vai investir em uma empresa. Porque você vai ganhar mais do que 14%. Deu para entender? Então, é por isso que não vale o aluno chegar lá e dizer assim, ah, professor, eu vou botar 40 mil reais, aí o cara coloca lá, né, fonte própria. Não, foi de uma herança, foi de poupança, enfim. Isso não é questionado no TCC, mas o cara coloca lá, não, eu vou botar 40 mil, a empresa vai ter uma lucratividade de 10% só por mês, e eu só vou tirar R$ 1.200. Venham, pega o teu dinheiro, vai fazer um curso de investimento, bota custo direto, que é mais fácil ganhar dinheiro do que tu tá aqui de dor de cabeça. Entendeu? Então, por isso que isso aqui é trazer o dinheiro
para o valor presente líquido, porque o dinheiro tem valor hoje e tem um outro valor no futuro. Então, assim, se eu pegasse meu dinheiro e investisse no Tesouro Direto, eu ganharia mais ou aqui eu ganharia mais. Então, aqui eu tenho uma taxa de retorno pensada e trabalhada para mim, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Ele vem finalmente com os resultados indicadores, que é onde eu quero chegar para a gente voltar para aquela primeira slide que eu mostrei, que era o quê? Lucratividade e rentabilidade, que são os dois que eu vou me manter aqui, tá certo? Que são os dois que aparecem. Então, gente, o que é lucratividade da empresa? Quem me diz? Tô ouvindo, pode falar, não precisa perder, não. Quando eu digo aqui, ó, lucratividade da empresa 12%, o que é que eu estou dizendo? Tá dizendo que depois de pagar todas as contas sobrou 12,10%. De quê? 12,10% de quê? Do valor que dá mais de contribuição, eu tirei, né, fiz o pagamento e restou isso. Ou é do valor total, professor? Nesse caso aqui, eu estou falando do valor total, tá? Então, eu estou dizendo que tudo que certo. entrou na empresa, certo? Ele me dá um retorno de 12,10%. No caso da lucratividade aqui, lá no negócio que é falado ao mês, tá bom? Então, eu estou dizendo que todo mês, certo? De tudo que entra, 12% é lucro da empresa. Então, por exemplo, eu sou o dono da empresa, ok? E vamos calcular fácil, tá bom? A minha empresa fatura 100 mil reais, tá certo? Beleza? Fatura por mês 100 mil reais. A minha empresa tem uma lucratividade de 12%. Quanto é que ela lucra por mês? Vou repetir bem devagar, tá bom? A minha empresa fatura 100 mil reais por mês. E ela tem uma lucratividade mensal de 12,10%. Em dinheiro, quanto é que a minha empresa lucra por mês? Obrigado, Marcos. Arredondando, 12 12.100. mil. 12 mil. É 12% de 100 mil, tá certo? Então, é 12% do meu faturamento. Qual é o meu faturamento? 100 mil. Então, eu estou dizendo que todo mês a minha empresa lucra 12 mil reais. Detalhe super importante, viu, galera? Eu, como dono, eu tenho um prolabore de 4 mil reais. Esses 4 mil reais estão inclusos nesses 12 mil do lucro da empresa? Sim ou não? Não. Tem mais? Sim ou não? Marcos também não. Então, galera, ó, vamos prestar atenção aqui, tá certo? A minha empresa fatura 100 mil reais. 12% é lucro. Lucro de quem? De quem é o lucro? Da empresa. Da empresa. Eu sou dono da empresa, esse lucro é meu, então? Muito bem. Esse lucro não é meu, ok? Isso tem que ficar bem claro. Esse lucro não é meu. Esse lucro é da empresa. Quando o empresário entender isso, a gente vai ter menos empresas quebrando no Brasil. Porque esse lucro não é meu. Os 4 mil do Prolabore, eu tiro desses 12 mil, sim ou não? Meu Prolabore é 4 mil. Eu tiro os 4 mil desses 12 mil, sim ou não? Não. Não. Entendam por que não.
Prolabore, gente, é o salário do dono, tá bom? É só um nome bonito para salário do dono ou dos sócios. Esse salário, gente, não pode ser a necessidade do dono, como eu disse para vocês. A empresa não é o caixa eletrônico do cara, velho. Ele não pode todo dia chegar lá e, me dá 1.000, vou ter que pagar, sei lá, a prestação do carro. Eita, hoje é o seguro do carro. Eita, hoje é a prestação da casa. Eita, hoje é o plano de saúde. Eita, a escola dos meninos. Não é, ok? Não é. Você tem que entender a sua empresa, e tem que entender a sua vida, você tem que fazer a gestão financeira da sua empresa e da sua vida. E dizer assim, bom, o meu custo de vida é R$ 3.000 por mês. Então, eu vou tirar um salário de 3.500, 4.000, porque eu vou pagar meu custo de vida e eu vou guardar dinheiro para mim, porque esse é o meu dinheiro, não é da empresa. Então, esses 4.000, eles já estão no custo da empresa. Eles não estão nesse 12%, porque aqui é o lucro, é o que sobrou depois que eu paguei todos os custos fixos e os custos variáveis, tá bom? Paguei os custos fixos, paguei os custos variáveis, sobrou 12.000. Então, o salário do dono, Prolabore, está dentro do custo fixo, como o salário da equipe. Eu tenho lá a folha da equipe e embaixo eu vou ter Prolabore. E eu tenho que saber que todo mês eu tenho que pagar 4.000 ao dono, porque é um valor pré-determinado dentro do que a empresa pode pagar. Ah, professor, mas 12.000 de lucro não é muito não, o cara não pode tirar mais. Pode. Depois que ele fez aquela reserva que eu falei para você, que, guardei 6 meses aqui de custo fixo, a empresa continua dando dinheiro, eu tenho duas opções. Eu posso aumentar meu Prolabore dentro do que a empresa consegue me pagar, ou eu posso esperar o final do ano, eu fecho o ano contábil, fecho o ano fiscal da empresa, sobrou esse valor de, agora eu vou distribuir lucros, certo? Ah, mas eu sou o único dono. Contabilmente falando, você pega o lucro da empresa e distribui com você. Qual é o problema disso? Você paga imposto 2 vezes. Você vai pagar imposto quando a empresa teve lucro e você vai pagar imposto por estar recebendo esse dinheiro. Tá? Então, por isso que o pessoal não faz isso, né? Porque aí eu estou pagando imposto 2 vezes. Só pego o dinheiro e jogo para mim. Mas, assim, você pega o dinheiro e faz a distribuição de lucros com os sócios, com os empregados, quem você quiser. Tá certo? Mas o seu Prolabore está fixo lá todo mês, tá bom? O outro indicador que todo mundo apresenta, rentabilidade. O que é a rentabilidade? Guga, você falou comigo? Não, estou perguntando aos alunos, professor. O que é rentabilidade? Guga, eu estou atendendo aqui a professora Thaís, e depois que Tranquilo, eu professor. então, toca a aula aí que eu vou conversar aqui um assunto com ela referente à faculdade, viu? Beleza, professor, fique tranquilo. Pois é, Jaque. Eu sei que é muita informação que eu estou botando assim, é para a gente ir, como eu disse, a ideia é que a gente conheça o que a gente vai apresentar. Veja que eu estou falando só dos pontos que vão ser apresentados lá na apresentação do TCC ou que você vai construir na tabela, tá certo? Para a gente perder esse medo, para a gente ver que o plano financeiro não é difícil. É eu entender o que é que eu estou fazendo e o que é que eu fiz até aqui. Vocês fizeram mais difícil, velho. Vocês construíram o plano todinho já, meu irmão. É só pegar as informações agora e transformar em financeira, e transformar em valor aqui. Você botou lá que, eu vou comprar o prédio. Vou botar o prédio, tanto. Não, você botou lá que eu vou reformar o prédio. Vou estar reformando o prédio. Né? Você colocou lá que vai ter treinamento do Sebrae. Meu irmão, quanto é o treinamento do Sebrae? Entendeu? Então você já colocou as informações ao longo do trabalho todinho. Já é para estar aqui. Essa parte do preço não é para ser feita aqui, não. Já foi feita lá atrás. Né? Então vai pegar para cá. Boa, Marcos. É a taxa de retorno do meu investimento. Então, veja. Eu fiz o investimento nessa empresa, certo? X. E quando é que esse dinheiro volta para mim? Então, ele está me dizendo aqui, lá na tabela, que ao ano, do dinheiro que eu botei, 92,38% retorna a cada ano. Isso é uma taxa de rentabilidade assim. De novo, plano de negócio fictício, tá? Não tem uma... Não tem não, porque eu estou exagerando, mas assim, dificilmente vai ter algum negócio que vai colocar que você vai receber 92% de volta no primeiro ano. Por isso, gente, que o prazo de retorno, não posso fazer aqui embaixo, 1 ano e 1 mês. Por quê? Porque 92% voltou em 1 ano. Olha aqui a ligação aqui, ó. Essa é a rentabilidade anual, tá certo? Então, no ano, eu recebo 92,38% de volta do dinheiro que eu coloquei. Então, só faltou 1 mês para completar o quê? 100%. De quê? Do retorno de investimento. Então, essas duas linhas se completam. Vá no seu negócio, olhe lá, veja lá.
se você botar aqui uma rentabilidade de 30% ao ano, quantos anos vão demorar para o dinheiro voltar? Sua rentabilidade deu 30%, ok? Quantos anos vão demorar para o seu dinheiro voltar do investimento? Qual é o prazo de retorno do investimento? Três anos e um pouquinho. 3 anos e um pouquinho. Ficou claro? Porque rentabilidade é anual, gente. Se eu digo que é 30%, eu estou dizendo que a cada ano, 30% do valor que eu coloquei está voltando. Então, no primeiro ano, voltou 30%, no segundo, 60%, no terceiro ano, 90%, e aí vai completar depois, tá certo? Quer dizer, no ano 0, 30%, né? No ano 1, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele calcula a cada 12 meses, tá? Então, depois ele vai completar os 10% que faltam. Deu para entender, galera? Sim ou não? Sim. Quem mais? Só tem Cláudia aí. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Agora sim, você está chegando. Galera, da minha parte, é isso. Eu queria dar uma explanada geral, tá? Desses principais tópicos, para vocês entenderem o que é que vocês vão lá apresentar, certo? Para vocês compreenderem a questão da margem de contribuição, como é importante fazer uma margem de contribuição alta, rentável, transformar o preço de vocês, tá? Para que vocês cheguem ao ponto de equilíbrio, para que vocês cheguem, saibam falar o que é o break-even point, saibam falar a lucratividade mensal, o que é que isso quer dizer, tá? A rentabilidade anual, onde é que seu dinheiro volta, para que a gente fique sem medo do plano de negócio. Veja que, assim, a tabela é bem simples, é só eu olhar o que eu fiz até agora e eu consegui colocar as informações na tabela. É só isso. Então, se você conseguir fazer uma boa formação de preço, se você conseguir estruturar bem seu trabalho, o financeiro é bem tranquilo de fazer, beleza? Eu estou aberto a perguntas. Viu, Guga? Aproveitando a sua fala, e esse é uma fala muito importante, porque é um temor de todos a área financeira. E principalmente como formar, porque ele trabalha com cálculos. Mas está aí as ferramentas dadas a vocês de uma facilidade impressionante, porque o próprio sistema vai calculando tudo. É só vocês alimentarem o sistema com as informações que vocês já coletaram. Nós estamos encerrando, na próxima semana, nós só temos uma semana, na outra já é o depósito, e vocês já para me entregar, já tem para entregar a segunda avaliação, salvo engano, dia 17, salvo engano, tá? Salvo engano, é dia 17, que eles já têm que mandarem para mim a segunda, aliás, dia 16, parece que é dia 16, eles vão ter que me mandar já para a segunda avaliação plano financeiro. Então, eles têm uma semana que não começou para concluir isso aí, porque os prazos estão extremamente muito apertados e estamos com essa dificuldade, mas tem tempo que estão trabalhando já nisso aí. Então, pessoal, o Google aí está à disposição de vocês já tem um contato com o Gustavo, com aula com vocês, as dúvidas que vocês tiverem, a explicação dele foi fantástica, foi uma orientação muito prática, uma orientação simples e que demonstra a vocês que não precisam ter medo. A maneira que ele conversou a vocês aí foi uma maneira tranquila, aí que eu observei que as dúvidas quase não existiram, Google. Você prestou atenção que foram pouquíssimas dúvidas. Né? Se você pegar o chat aí, você não vai ver que tiveram dúvidas. E você questionou e ninguém tem dúvida. Então, o importante é porque na sala de aula, você que deu continuidade à matéria, tirou todas as dúvidas que tinham. As dúvidas que surgiram foram dúvidas muito pequenas. Então, quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, dizer a todos vocês que nós estamos todos juntos e coesos para estar ajudando vocês. Não tenham medo, por favor. Isso, quem quiser perguntar, pergunta. A maioria eu conheço, né? A maioria foi meu aluno, já me conhece. Meus orientandos que estão presentes aqui, meus orientandos que estão aqui, por favor, está aí o Elielson, o Emanuel Silvestre, a Tamires, que me lembre,
Jaqueline, quem de vocês tem alguma dúvida que possa aproveitar a presença do professor Gustavo e tirar? Se pronuncie, por gentileza, os meus orientandos aí, por favor. Ou... Não, professor, tá tudo ok aqui. Muito obrigado, Elielson. Foi Elielson ou foi Emanuel? Elielson foi no chat e Emanuel falou. Beleza. Emanuel. Valeu, Celso. Tamires. Cadê tu? Tamires deve ter caído a internet dela. Acho que Tamires caiu. Ah, não, sério. Caiu. Ela caiu. Ela já teve orientação hoje. Ô, Guga. Opa, deixa eu responder aqui, pessoal. Vamos lá. Né? Não tem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, Marcos, sobre não ter estoque. Como faz? Marcos, qual é teu negócio? Diz aí. Móveis planejados. Então, eu não conheço muito como é que funciona, mas vocês não trabalham com nada de estoque. A madeira, prego, essas coisas, vocês não ficam com nada disso no estoque, não, hein? Se quiser abrir o microfone, pode abrir, viu, jovem, para falar. Ah, então o seu negócio não é móveis planejados, meu irmão. Seu negócio é terceirização de sair, né, não? Tem que ver isso aí direitinho, entendeu? Porque aí, no caso, você vai ter uma equipe, você vai contratar alguém para poder montar lá, né? Então, você vende a ideia, você, não sei, você vai ter que ter um arquiteto aí no seu negócio, aí você tem um arquiteto, faz o desenho, vende para o cliente e você contrata alguém para montar isso. Então é isso. Então, não tem, né? Melhor ainda. Elias está com uma dúvida aí. Professor, explique mais uma vez. Giro de estoque anual. Isso. Giro de estoque, Elias, vai depender de cada negócio. Você, por exemplo, restaurante, lanchonete, eles trabalham com giro de estoque de 7 dias, ou seja, eles montam o estoque para 7 dias em média. Né? Loja de roupa, que vende roupa, eles montam o estoque geralmente de uma estação, né? 3 meses. Então, você tem que entender o seu negócio para você saber quanto tempo dura o seu estoque. Da hora que você compra até acabar tudo, né? Você diz, não, eu estou comprando um estoque aqui que eu só vou precisar comprar de novo daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Então, depende de cada negócio. No caso dele, é o abate, que ele vai comprar o animal e vai abater com um período de tantos tempos de abate, ou seja, o seu estoque, que são os animais, vão girar de acordo com a conformidade. Pronto, 6 meses. Você vai passar 6 meses de... O seu estoque é animal, você vai ter que... O estoque dele é animal. E também tem o estoque de alimentação, de farelo, de tudo isso. Ração, não sei o quê, né? Ração, tudo isso. Então, você tem que se preocupar com essa variedade de estoques que você tem, porque o seu produto é um produto vivo, você vai ter que ter essa preocupação. Aí é quando eu disse a você, Elielson, no caso aí é quem entende dessa área de suinocultura, no caso é o Borges. Eu e Guga acredito que só entendemos comer costeleta de porco. Mas... Entendo, aí eu entendo. Mas para criar porco, eu não entendo. Mas não fique com problema de dúvida, porque as dúvidas que você tiver, nós dois iremos buscar a resposta para você. E eu, como computador, vou buscar a resposta se você precisar. No teu caso, Aliança, tem que ver o seguinte, por exemplo, os porcos eu compro de 6 em 6 meses, porque eu compro ele, passa 6 meses no período para poder matar ele. Então, daqui a 6 meses eu tenho que ter de novo o porco. Então, é o primeiro estoque. Então, 6 em 6 meses eu tenho investimento em porcos. Só que eu não sei como é o contrato para você vai arrendar. Se no arrendamento já entra a ração. Se no arrendamento não entrar a ração, você vai ter que ter estoque de ração. Aí esse estoque de ração vai ser o quê? Para um mês que vai comprar, para 15 dias, entendeu? Porque isso vai depender. Porque, por exemplo, veja como o seu capital de giro ele vai ser alto. Vamos entender aqui o capital de giro com o Elias. Elias compra um pouco, certo? E durante 6 meses ele tem que
engordar o porco, pagar arrendamento, né, pagar ração, farelo, sei lá o que for o termo, e só depois de 6 meses que ele ganha dinheiro com esse porco. Olha como ele tem que ter um giro alto, ele tem que ter um giro que segura o negócio dele por 6 meses. Porque, por exemplo, eu não sei, não vi o TCC dele, mas vamos dizer que ele tenha 2 funcionários. Esses 2 funcionários todo mês tem salário. Quem é que paga? O giro dele paga, porque vai ter que ter um giro para cobrir 6 meses para ganhar dinheiro com o porco. Deu para entender como é que funciona o giro? Isso é que é o capital de giro. Quando é que eu gasto dinheiro, quando é que eu ganho dinheiro? Ele gasta dinheiro no começo e ele só ganha dinheiro daqui a 6 meses. Então, ele tem 6 meses de custo que a empresa tem que sustentar direto lá. Então, isso é o giro de Elielson. Beleza? Exato. Acho que agora ficou bem tranquilo que é capital de giro para vocês entenderem. Pronto, um funcionário. Então, você vai ter que todo mês pagar seu funcionário sem entrar dinheiro. Lembra o primeiro slide? Que o segundo, no caso, né? O primeiro foi da tabela, né? E o segundo foi justamente falando das empresas, né? Qual era, no caso, o seu modelo de receita. Olha o modelo de receita de Elielson, qual é? Ele ganha dinheiro só 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Então, ele tem que receber esse dinheiro e ele tem que saber trabalhar com esse dinheiro os outros 6 meses todinhos. Senão a empresa quebra. Deu para entender? Isso que é entender o modelo de receita, isso que é capital de giro. Acho que agora ficou bem claro o que é capital de giro no módulo bem simplório. E no caso específico dele, Elson, se lembrar que você vai ter o período de vacina, você vai ter outros custos. Outros custos que terão que ser previstos, como o professor Gustavo falou, no seu capital de giro. Porque isso é extremamente importante. Aqui onde há uma complexidade maior, você está trabalhando com ser movente, queira ou não queira. Então, isso gera um cuidado diferenciado dos outros colegas aqui. Outra coisa, Guga, tem um aluno nosso que está trabalhando que me perguntou sobre o estoque. Ele vai trabalhar com limpezas, higienização de imóveis. Higienização de imóveis. E eu dizia para ele que o estoque que ele vai precisar só são os seus equipamentos, os produtos químicos, e que vão necessitar para fazer essa higienização. Então, ele não precisa ter um volume de estoque maior, a não ser aquele que ele tem que fazer, dependendo do volume de vendas que ele projetou, ele vai ter que trabalhar com um cálculo para que o estoque dele seja compatível com pelo menos o período de volume de vendas dele, porque quando estiver perto de terminar o produto, ele já faz o giro de estoque novamente para poder estar dando manutenção. Entendeu, Guga? Isso. É pensar assim, quanto é que eu vou gastar por semana? Meu produto é fácil, meu produto eu compro em Garanhuns. Se seu produto você compra em Garanhuns, meu velho, você pode ter estoque para uma semana. Quanto menor o tempo de estoque, gente, menor o seu capital de giro, entendeu? O que não dá, então eu vou comprar todo dia. Aí, meu irmão, imagina você como empresário, todo dia tendo que ir no mercado, onde for, comprar produto. O cara enlouquece, não é assim que funciona. Então, assim, você trabalha com estoque para uma semana, para 15 dias. Agora, por exemplo, sei lá, vamos supor que esse aluno aí que vai trabalhar com higienização, ele trabalha com um produto que só vende em São Paulo, né? Esse produto demora 15 dias para chegar. Então, ele tem que fazer o cálculo assim, bom, eu tenho que ter um produto aqui para pelo menos um mês, sempre. Que é o chamado o quê? Estoque mínimo. Por quê? Porque se der uma bronca, se greve dos Correios, greve de caminhoneiro, não sei o quê, eu não posso ficar com o meu produto aqui. Tá certo? Mas se o produto é um produto simples, fácil, e seu fornecedor é aqui em Garanhuns, não tem um custo alto de compra, o custo de compra é só o seu tempo e seu combustível até o açaí, por exemplo, faz o estoque para uma semana, 10 dias. Tá bom demais, não tem aperreio não. Aqui no meu WhatsApp, um aluno que não tá assistindo perguntou: minha empresa é de consultoria, qual será meu estoque? Não tem estoque. Nada. No caso dele, não tem nada de estoque. Não tem estoque dele. Não tem estoque, não tem nada. É o expediente. Pois é. Esse aí, se não quiser, não tem estoque, não tem escritório, não vai ter gasto com essas coisas, pois é. Tem custo nenhum. Tem custo nenhum. Pelo contrário, pois é. Porque ele tem que ter uma presença digital, isso sim. Exatamente. Tem que ir para o mundo digital para depois ele começar a ir para o mundo real. Mais alguém tem alguma dúvida? Por favor, eu gostaria de, por gentileza, esses 20 alunos que estão presentes, se botasse no chat aí, que não tem dúvida e que
está tudo entendido e dá a sua boa noite, porque aí nós encerramos a nossa aula, a não ser que o professor Gustavo tenha alguma coisa a mais. Não, professor, tranquilo, valeu aí o espaço, para o professor Ramiro se colocar e fazer essa parceria, tá certo? O registro de vocês será uma boa noite e não tenham dúvidas. Depois tu quiser conversar no privado, tu vai, cara. Porque assim, só pensando, né? Por que eu ia te contratar para fazer um projeto sendo administrador? Tá entendendo? Mas depois tu quiser no privado aí, tu me chama no privado que a gente conversa lá para a gente trocar ideia. Beleza? A gente pode entender melhor aí para poder falar. Gente, boa sorte para vocês aí no PCC, tá bom? Cheiro no coração. Segunda-feira, nós temos, acho que ainda temos aula ainda com eles. Eu acredito que sim. Caso tenha durante a semana, eu entro em contato contigo. Beleza, professor. Para tu ver novamente e dirimir alguma dúvida que porventura exista. Beleza. Valeu, Kevin. Obrigado. Bom que gostaram. Qualquer coisa, me procure aí, viu? Vamos Valeu. junto. Até mais. Tchau. Até mais. Pode ir cada um colocando, que eu estou ainda gravando a aula, estou aguardando de vocês. À medida que for dando boa noite, por gentileza, pode ir descansar. Ok, boa noite a todos. Descansar não, professor. Mexer no TCC aqui, viu? Que bronca aí! Professor, eu vou mexer em algumas coisas e o mais tardar amanhã eu vou mandar para o seu e-mail, viu? Beleza, boa sorte, até Um mais. abração, professor. Até mais. Estamos encerrando a gravação da nossa aula, onde tivemos o professor Gustavo Pessoas dirimindo todas as dúvidas que tinham, porventura, até o presente momento, ninguém teve dúvida com relação à parte financeira. Encerrando a nossa aula, a nossa gravação às 20 horas e 50 minutos.